Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Estamos de volta agora na TV, no canal UOL, seguimos também no YouTube. E agora é hora de falar do Corinthians, porque o Timão está com problemas no departamento médico. O Rodrigo Garro agora vai ter que fazer uma viagem para a Espanha para tratar dos problemas crônicos que ele vem tendo no joelho desde o ano passado, está jogando no sacrifício. E agora pintou mais um problema. Hugo Souza vai ser desfalque também na próxima partida pela Copa Sul-Americana. Lívia Camilo já está aqui com a gente, nossa repórter. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda ao De Primeira. Atualiza pra gente as notícias do Timão e esse departamento médico que está preocupando a torcida. Tudo bem? Boa tarde, Lu. Boa tarde, a nossa bancada maravilhosa. Bom, é uma semana bem complicada para o Corinthians, viu? Porque a gente já recebeu duas informações logo de cara. Hugo Souza e Rodrigo Garro são desfalques confirmados para essa partida contra o Huracan amanhã na Neoquímica Arena às 19 horas pela primeira partida da fase de grupos. Então, assim, eu pelo menos estou aqui, né, na apuração, tentando entender o que está acontecendo, por que da viagem do Rodrigo Garro, mas o que o Corinthians já confirmou oficialmente é que a viagem do Rodrigo Garro é para fazer um tratamento inovador na Espanha, em Madrid. Já o Hugo Souza teve uma lesão ao longo do Campeonato Paulista e jogou no sacrifício também. Então a gente teve dois jogadores, pelo menos assim, confirmados que foram para o sacrifício no jogo contra o Palmeiras pela final do Campeonato Paulista. O caso do Hugo é um pouquinho mais fácil de entender, porque essa lesão começou no dia 23 de fevereiro, no jogo contra o Guarani, no fim da fase de grupos. E aí, depois disso, ele continuou jogando, né? O Corinthians foi avançando, teve outras competições ao longo do caminho, e ele piorou essa situação de uma lesão muscular que era leve para um grau 2, que demora um pouco mais para recuperação. Então, por isso, ele vai precisar ficar pelo menos aí um mês parado. Mas como ele já começou o tratamento logo no fim do Paulistão, então a tendência é que ele volte até o fim de abril. Pois é, Lívia, fim de abril é um tempinho aí, né? É um mês inteiro até esse retorno, então o time vai sofrer enquanto isso. O Corinthians divulgou uma nota sobre a saída do Garro para a Espanha para fazer esse tratamento, ó. E aí tá aí o post na tela para vocês. Diz o seguinte: nesta segunda, o meio-campista Rodrigo Garro viajou à Espanha para a realização de um procedimento inovador em um centro de reabilitação em Madrid. Coordenado pelo Departamento Médico do Corinthians, o objetivo é avançar no tratamento da tendinopatia patelar do joelho direito do atleta, que já regrediu consideravelmente com o trabalho desenvolvido pelos profissionais do clube. Ele ficará na Europa por uma semana. Ô Hernan, o quanto a Lívia está dando as previsões de retorno desses atletas, né? Mas como está preocupante essa questão das lesões no Corinthians? Não, era necessário, porque assim, o Corinthians, o que o Corinthians não queria no caso do Garro? Era ficar tampando o sol com a peneira. Ficar empurrando o negócio como, vamos resolver depois, joga infiltrado. Aliás, já vem sendo empurrado, né? Desde o ano passado. E o jogador também estava querendo dar essa parada. Só que assim, o Garro, ele estava com essa consciência e teve todo aquele processo ruim para ele, do acidente no início do ano, que aquilo pegou muito, e aí ele já volta para baixo, e aí tem que fazer toda uma recuperação para o cara ter a confiança, e foi um pouco colocado de lado essa recuperação no joelho. E aí o Garro volta a jogar, e volta a jogar no mesmo ritmo que ele estava no ano passado, tendo que jogar infiltrado. Então o Corinthians entendia que era preciso ele parar para restartar. E agora foi o melhor momento, por quê? Depois de um alívio de um título. Então, assim, esse título paulista foi um alívio também para você recuperar o teu principal jogador. Então, assim, vai ter esse período, vai desfalcar, vai ser ruim, mas pelo menos você ganha lá na frente. Ele vai estar inteiro para a disputa de Sul-Americana, para a disputa de Brasileiro, de Copa do Brasil principalmente. Então o Corinthians não queria ficar tampando o sol com a peneira, então por isso foi importante. E esse processo que ele vai fazer lá na Espanha é muito mérito do Departamento Médico do Corinthians, porque foi algo que o Corinthians trouxe, apresentou para ele, ele falou, não, vamos, eu topo esse processo inovador.
E aí o Corinthians está acompanhando ele e vai acompanhá-lo durante essa semana lá em Madrid. Eu fico me perguntando o que seria, né, de tão inovador. É para você adiantar o tempo, né? Porque ele tem uma tendinite que ele tem, é uma coisa crônica, né? E aí você avança o tempo com essa recuperação. Confesso para você que eu não sei qual que é a metodologia. Pois é. Com células tronco, sei lá. Pois é. Tem algumas coisas que são feitas no futebol, em outros esportes, que também não podem em outros, né? Tem coisas na Espanha, então, tem de monte. Mas eu acho bem interessante que isso seja comandado pelo Departamento Médico do Corinthians, porque o Brasil, a não ser que isso tenha mudado nos últimos anos, eu posso estar falando besteira, mas os jogadores brasileiros eles sempre foram unânimes em dizer que no Brasil os tratamentos eram muito melhores, muito mais rápidos, eficientes para eles do que lá na Europa, né? Tem um monte de jogador brasileiro importante que se ferrou lá na Europa de fazer cirurgia que não tinha que ter sido feita, ou tratamento que foi feito em cima de um diagnóstico errado. É claro que eles devem ter evoluído lá também, mas a medicina esportiva aqui no Brasil ela é muito forte mesmo. Ela é considerada uma referência mesmo, né? Se o Corinthians está no controle da situação, fica mais tranquilo em relação. Isso é importante até pela troca de informações, né? O que já foi feito no atleta, qual procedimento já foi feito, são tudo, claro, com muito cuidado, porque é a saúde do atleta. E no caso do Hugo, hein, Hernan? Porque é um jogador super importante, não só por estar ali à frente da meta, foi decisivo na final do Campeonato Paulista, mas também ele exerce uma liderança, ele assumiu um papel ali de capitão, de ser um líder do time, faz toda a diferença quando ele está em campo. Então, claro, ninguém quer vê-lo fora por muito tempo. Não, a questão do Hugo Souza é até mais tranquila. Ele está lá, está fazendo o tratamento, houve a necessidade dele parar para não agravar, né? Já tinha algo ali que já estava assim, precisa realmente parar, porque senão vai estourar o músculo, e aí decidiram então parar, e é um mês. O Corinthians acho que não deu prazo nos comunicados, mas o que eu ouvi foi de um mês. Pro Hugo? Mas o Hugo quer voltar em 3 semanas, tá? O Hugo entende que dá para voltar em 3 semanas. Então Abre um aspas aqui. Diga, Lívia. Hernan, o Corinthians acabou de divulgar a nota, né? A gente tinha antecipado a informação mais cedo, agora às 2h28 o Corinthians publicou. Foi detectada uma lesão de grau 2B do reto femoral da coxa direita. E é isso, que a gente já tinha antecipado que era na coxa direita e o grau 2. E de fato, né, por conta da gravidade, leva aí cerca de um mês para recuperação, né? Pode ser de 3 a 6 semanas, mas a gente sabe que os atletas sempre têm uma recuperação mais rápida. E o Hugo quer voltar em 3 semanas. Então, assim, ele tá bem fisicamente, é um cara que tá com confiança, tá tranquilo. Goleiro. Então, 3 semanas. Eu entendo que acho que vai ser esse período mínimo aí para ele voltar. Eu acho, não sei vocês, 3, e vocês que estão com a gente, que podem mandar suas mensagens também no YouTube, eu acho que o Hugo faz mais falta pro Corinthians do que o Galo. Nesse momento do Corinthians, em como está construído o time... É uma boa questão, hein? Para mim, o Hugo faz mais falta do que o Galo. Acho que os dois ali são os dois pilares do time, né? Mas o Garro não jogou esse ano. O Corinthians foi campeão sem seu pilar. Mas o PVC falou a mesma coisa aqui, eu dei uma trucada nele e vou dar uma trucada em você também. Deixa eu ver se eu chamo meio pau. Então se eu saio correndo. Vamos ver se eu saio correndo, eu só vou com meia dúzia. Vai pedir 6, eu quero ver pedir 6. Se não pedir 6, não volta, hein, Júlio? Mas vamos pegar o jogo do Mirassol e o jogo do Santos, que foram jogos que levaram o Corinthians para a final do campeonato. O Galo fez a diferença. É verdade. Então, assim, o Garro fez... Aí ele não jogou o primeiro jogo. O segundo jogo, ele foi um motor. No Santos, ele é decisivo nos 2 gols, ele foi meio pau, ele foi um motor. Meio pau na hora. Que isso? 6 ladrão. Não, o Mirassol tava morto no campeonato. E o que fez a diferença no jogo contra o Santos foi o Neymar não jogar. O Neymar não entrou em campo, acabou o jogo já. Todo mundo sabia quem ia ganhar aquele jogo ali. Então pronto. Vamos pensar nos substitutos, então, pra gente chegar nessa senão eu não ia nem mais voltar no programa. Eu tinha que meter um 6 só aqui.
Faz tempo que eu não jogo um truquinho. Dito isso, o Hugo Souza, então, foi sozinho, levou o título para o Corinthians, sozinho, mérito para ele. Dá 5 milhas para ele. No final ele foi, isso dá 5 milhas para ele. Tira do Memphis, dá 5 milhas para ele, pronto. Realmente, essa o Memphis podia, né? Podia ter passado um pouquinho ali pro Hugo, porque o Hugo foi fundamental mesmo. Félix Torres, então, nem sei quanto tem que dar pro Hugo, viu? Salvou a pele ali. Félix Torres tinha que dar caixinha pra torcida do Corinthians, com o coração na boca aqui, ó. E o Hugo foi lá e salvou. Inclusive, Carrilho e Garro, né, estavam lá na comemoração pós-título, fizeram uma piadinha com o Félix Torres, que ele tá devendo um mês de salário no Corinthians. Ou 2, né? Um mês. E o Félix Torres salvou o juiz, né? Sendo expulso, né? Só porque senão a gente tá falando do Candansan até agora, né? Por não ter expulsado o Félix Torres na jogada do pênalti, e depois foi salvo pelos companheiros. Mas até em cima disso, Hernan, da questão do Garro, eu acho que justamente esse crescimento do Carrilho foi fundamental para diminuir um pouco o tamanho do Garro, porque a reta final da temporada, o Garro era mais cara. De meio time, era o cara. E o Corinthians conseguiu sobreviver nesse começo de ano, ainda que tenha ficado fora da Libertadores, que não é pouca coisa, é grave, né, para o planejamento da temporada, mas conseguiu o título paulista. Aliás, essa era uma outra boa pergunta, né, para o torcedor. O que preferia, né? Ganhar o Paulista e ficar fora da Libertadores, ou ir para a Libertadores e perder a final do Paulista? Porque para o clube financeiramente nem se compara, mas para um clube grande que estava havia 6 anos sem ganhar, um título também era um negócio fundamental. E eu acho que o crescimento do Carrilho... Paulista na mão ou a possibilidade da Libertadores tendo continuidade? Galera dos chats, vocês podem votar aí. Eu tô jogando várias aí pra vocês opinarem. Tá aí, interagindo. Mas o Carrilho mandou muito bem. Mas eu chutaria que a torcida preferia o título garantido, até pela forma que foi diante do Palmeiras. Enfim, agora imagina se fosse, por exemplo, o Bahia. Título baiano ou ficar fora da Libertadores? Acho que a torcida do Bahia preferia a Libertadores. E poderia. Perde do Vitória e classifica para a Libertadores, que não disputava fazia quase 40 anos. Então, é o contexto de cada clube. Eu acho que para o Corinthians, nesse momento, o título era muito importante. E o Carrillo, eu acho que foi fundamental, o cara de confiança do Ramon Dias. Nossa, ele ali no meio de campo, ele domina o meio de campo, craque de bola, e essa responsabilidade ficou um pouco mais dividida, né? O Martínez também muito bem, o Carrilho e, claro, o Garro também. Agora, sem o Garro, quais são as possibilidades que o Ramon e o Emiliano estão pensando, hein, Lívia? Você tem ali um Romero, um Memphis que pode atuar um pouquinho mais recuado fazendo essa função, Coronado, que seria o reserva imediato, mas também sofre com muitos problemas físicos, inclusive ficou fora por um mês agora novamente, voltou na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, mas sempre tem essa questão, né, física, essa preocupação envolvendo o jogador. O que a dupla Emiliano e Ramon está pensando? Bom, Lu, a verdade é que o Corinthians tem tantas opções que fica difícil a gente tentar adivinhar. Mas eu vou tentar aqui sintetizar um pouco dessas opções que o Corinthians pode apresentar, principalmente nesse jogo em casa contra o Huracan. A tendência é que a gente veja o Coronado pelo menos um tempo, né, disponível pro Ramon Dias. O que a gente pode ter também, tá? Que é o mais natural. É ter o Romero no lugar do Garro, ou aquele quarteto de ataque que a gente já viu em outras partidas, né? Com o Thales Magno e também o Romero. Pode ser que isso venha acontecer amanhã, porque é uma partida em casa, né? O time tá ainda num processo meio que de... para absorver o título, né? Então ainda não existe tanta pressão, e aí pode ser um momento pro Ramon fazer algum teste ou outro. A tendência é que seja ou Coronado ou esse quarteto de ataque, e aí um time mais ofensivo diante do argentino em casa. O que a gente deve esperar é que nos próximos dias, nas próximas partidas, o Coronado ganhe mais minutos, porque isso é uma tendência, até por pedido mesmo da comissão técnica, um desejo da comissão técnica de ver o Coronado mais em campo, porque é um jogador que, né, tem muito investimento do Corinthians, tem um salário alto, foi um jogador que veio, né, com bastante prestígio, mas sofre realmente com essas questões físicas
e por conta disso não pôde ter a sequência assim, desejada, né? A sequência para realmente ver os números, ver se ele consegue atender as expectativas. Então, essa sequência eu acredito que seja bem importante e o Coronado está disponível agora para entrar e deve aparecer no jogo contra o Huracan. Quando a gente pensa no Coronado, acho que é um meio consenso de que ele é um jogador tecnicamente importante, que ele é um jogador bom tecnicamente e tudo, mas que tem problemas físicos e sempre vem a questão do salário. O investimento muito alto, mas paga sei lá quantos milhões por mês para o Coronado, ele não conseguiu apresentar tudo o que se espera ainda. Qual que é a avaliação, Hernan, feita do Coronado? Será que agora, com essa questão do Garro, abre-se uma brecha para que ele tenha mais oportunidades, que enfim ele consiga um desempenho um pouco além do que ele já mostrou até agora? Ele vai brigar por isso, né? O Coronado é um jogador muito bom e já mostrou isso, que ele pode ajudar o Corinthians. O grande problema do Igor Coronado é essa sequência que ele não consegue ter. E aí, quando ele tinha condições de brigar por titularidade, bate de frente, entre aspas, com o Garro, que estava jogando muita bola, e aí não tinha como. Você não tinha como colocar o Garro quando o Coronado, quando o Garro estava arrebentando. E aí chega o Memphis, o camisa 10 do time, um cara que, tudo bem, que joga um pouquinho mais à frente, é um segundo atacante, mas também pode fazer essa função com a entrada do Romero. Aí vai depender muito mais do próprio Coronado, mas o Coronado depende muito da questão física. E para ter sequência, ele precisa estar bem fisicamente para isso. E no Corinthians ele ainda não conseguiu. E sempre fica batendo muito, isso não sou eu que estou falando, nem Júlio, nem você, nem a Lívia, mas há uma pressão em cima dele desde a chegada pela questão do salário. Uhum. Então é um jogador que convive com essa sombra. O Coronado ganha um salário milionário. Que absurdo, não consegue jogar. Não tem jeito, sempre associam a isso e vão associar. E é complicado. O Coronado é um cara que quer muito ter uma sequência. E acho que agora ele vai ter uma possibilidade. Ou pode ter a oportunidade. E só fazendo uma observação... Vai lá, Lívia. A melhor sequência dele, né, entre aspas, a sequência mais rechonchuda que ele teve até agora foi no começo do Campeonato Paulista. E aí foi coroada, infelizmente, com uma lesão. E uma lesão que tirou, né, o cara da reta final, né, onde ele podia provar alguma coisa, podia, né, se mostrar ainda mais útil do que foi, porque no começo da temporada ele estava fazendo um bom Campeonato Paulista. Então, tudo isso também colaborou, né, para mais essa interrupção, mais essa retomada. Então, agora ele precisa de ritmo, precisa de minutos, e é como se começasse da estaca zero, né? Toda vez que um jogador retorna de lesão, é isso, tem o cuidado, o departamento médico, né, o departamento de fisioterapia tá preocupado com a questão da carga, quantos minutos ele vai jogar, para ele não sentir, para ele não ter desgaste. Então, tudo isso também está sendo levado em consideração.